paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos começar mais um vídeo para o canal ID. Queria começar convidando os irmãos a abrirem suas mentes para o que a gente vai falar aqui. São coisas profundas, recados ocultos na palavra de Deus a respeito dos 7 dias da fundação do mundo. Então o tema do nosso estudo hoje é o recado de Deus no 4º dia da fundação do mundo. Hoje, nesse estudo, eu vou me ater apenas ao 4º dia. A gente sabe muito bem que tem revelações do 1º ao 7º dia. Todas essas informações dessa semana que Deus programou no Gênesis para fundar o mundo é um recado profético, um recado espiritual que Deus dá a respeito dessa semana. E tudo isso converge, congrui para o sábado, para o 7º dia, que é o descanso do Senhor, o dia do descanso. Todas as coisas levam para esse dia. E todas as coisas passam por Jesus, que está no meio dessa semana. Foi anunciado no início dessa semana e no meio dessa semana. Então vamos lá. A primeira coisa que quero que os irmãos meditem é a respeito dessa seguinte informação. Deus, sendo todo poderoso, ele precisava fazer um mundo em 7 dias, e descansar em 6 dias e descansar no 7º? Ele precisava, sendo ele todo poderoso, ele não podia fazer aquilo tudo ali num piscar de olhos, num estalar de dedos, e pronto, eu vou fazer assim, já está feito e acabou. Podia. Deus é Deus todo poderoso, ele é o grande eu sou. Ele, antes de haver sol, ele já era. Então, ele podia fazer. Mas aí a gente começa a se perguntar por que Deus fundou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Deus se cansa para ter que descansar? Deus se fadiga? Jesus falou, eu e o Pai trabalhamos até os dias de hoje. Não descansavam, mas por que Deus está dando esse recado? Para que Deus está colocando esses conceitos, essas mensagens logo no primeiro livro da Bíblia? Tem coisas a serem reveladas ali. Tem recados de Deus. Mas só que hoje a gente vai prestar a nossa atenção no que Deus está mandando de recado para nós nas entrelinhas no 4º dia. Mas antes de a gente entrar no 4º dia, eu queria que os irmãos olhassem aí Isaías 46, o verso 10. E esse verso 10 do capítulo 46 de Isaías diz assim, ó: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Desde o princípio, Deus está anunciando as coisas que vão acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que vão suceder. Deus está mostrando que o princípio revela o final. Todas as coisas que você entende no Apocalipse foram anunciadas no início, no Gênesis. É isso que Deus está falando nesse texto de Isaías 46, verso 10. Que o princípio revela o fim. E que existe uma revelação em cada dia da semana na fundação do mundo. E hoje a gente vai focar o nosso entendimento para o 4º dia da fundação do mundo. Então vamos lá. O que aconteceu na fundação do mundo no 4º dia? Eu vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis, capítulo 1, de 13 a 19. Gênesis 1, de 13 a 19. E vamos prestar atenção no texto. Deus já estava lá, fundando o mundo, estamos chegando no 4º dia. Houve tarde e manhã o 3º dia. Finalizou o 3º dia, agora vamos começar o 4º. Verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação
entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Temos aqui alguns personagens, né, que Deus criou no 4º dia. Eu já vi estudos de pessoas falando que o Sol e a Lua já tinham sido criados, mas porque o mundo estava debaixo de uma névoa tão profunda que eles não eram percebidos. Aí eu fico pensando, não eram? Se eles já estavam criados, por que Deus no primeiro dia falou haja luz se já existia Sol? Se Deus já tivesse criado todos o cosmos, e já inclusive o Sol e a Lua, e só uma névoa estava tampando a claridade. Pô, é muita dureza de coração, né? É querer limitar muito o poder de Deus. Deus no 4º dia, ele tinha um recado para dar quando ele criou a Lua, quando ele criou o Sol e quando ele criou as estrelas. Ele estava anunciando coisas nesse dia, coisas proféticas, coisas que fazem parte do plano eterno dele. Mas ele não estava entregando tudo de mão beijada. A informação, para a gente chegar no entendimento do 4º dia, ela foi no decorrer dos profetas, no decorrer do Novo Testamento, na vinda de Jesus, na testificação das coisas que Jesus passou pela terra. Todas essas coisas somadas levam a gente ao Gênesis capítulo 1, de 13 a 19, no 4º dia, e nos leva a entender o que Deus estava anunciando aqui. Aí ele mostra que no princípio ele já estava anunciando as coisas do fim. Então vamos lá. Então tem alguns coadjuvantes nessa história. A primeira é a Lua. Ele fala aqui, ó. Fez Deus, no 16, fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, esse é o Sol, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Agora a gente vai para o menor luzeiro, a Lua. Ele é o menor luzeiro e ele governa a noite. Se a noite não tivesse a Lua, a noite era treva total. Certo? Agora, a Lua tem luz própria? Não tem. A Lua é um satélite natural e ele não tem luz própria. A luz da Lua é reflexo do brilho do Sol. Ela é um espelho da luz do Sol. Ela não tem a luz própria. A Lua não tem luz própria. O nosso universo, ele só traz uma grande estrela, que é o Sol. E a Lua é um espelho dessa grande estrela. Assim, iluminando a noite. Se não tivesse esse reflexo da luz do Sol na noite, a noite era treva total. Por isso que ela ilumina a noite. Ela governa a noite. Mas ela reflete a verdadeira luz, que é a luz do Sol. Aí a gente começa. O que Deus está querendo falar com a Lua? Quando a gente estudou as festas de Deus, nós vimos que tanto o Sol quanto a Lua, eles foram criados para estações. Deus fala aqui, para sinais e para estações. E essa palavra estações, no hebraico, é aquela moed, que significa tempos determinados. E é de testemunho, que está relacionado, essa palavra moed está relacionada às festas judaicas. Os tempos determinados de Deus, que são Páscoa, Asmo, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculos. A Lua, ela rege todo esse ciclo de festas. Certo? A Lua, ela está diretamente ligada aos holocaustos, aos sacrifícios da tarde e da noite, aos primeiros dias de cada mês, que eram dias de lua nova, ao qual tinham-se
trombetas e sacrifícios pacíficos na lei de Moisés. Então, a lua, ela está diretamente relacionada à velha aliança. A lua, ela é o princípio da velha aliança. Sem a lua não tinha velha aliança. Não tinha lei de Moisés. A lua, ela rege a velha aliança. Então, Deus está dando um recado com a lua aqui. No 4º dia da semana. Que ele estava criando a lua para estações e tempos determinados, que são as festas judaicas e toda a lei de Moisés. No verso 14, diz assim: e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O calendário lunar judeu. Entendido? A lua? Mas não vai parar por aí. Aí eu vou ler a nota que eu escrevi aqui. A lua é a principal responsável pelo calendário das festas de Deus, os tempos determinados, as estações, o Moed. Tudo começa a contar para o início do ciclo das festas a partir da primeira lua nova. Assim, no 14º dia do primeiro mês, inaugura-se o ciclo das festas com a Páscoa. A gente já estudou isso. Porém, todo dia 1 de cada mês, era a ordem do Senhor tocar trombetas sobre os holocaustos e sobre os sacrifícios pacíficos. Essas eram as festas da lua nova. Você lembra que Paulo fala? Não se julguei vocês por sábados, por comida, nem por lua nova. Lua nova era todo o princípio de cada mês, quando a lua nova estava no céu, eles faziam festas solenes. Eram sábados solenes. Lua nova. Então, sempre tinha que ter a lua envolvida. Então, cada tipo de lua rege alguma coisa. Lua nova. Não, a lua nova é... Não, a lua nova é o que começa. É o pontapé inicial. Mas tem alguma coisa a ver? Tem a ver, eu acho. Lua cheia, lua... Não, é sempre na lua nova. A lua nova é o início... É o início daquele ciclo. De cada mês. Estou falando que esses nomes que tem. Não, isso aí é a fase dela. Tem a ver com o planeta Terra. Porque tudo que Deus faz tem a ver com alguma coisa. Tem. A Lua, ela controla. Que Deus fez tem a ver com alguma coisa. A Lua, ela controla marés. Ela controla temperamento humano, temperamento animal. Tudo isso tem a ver com a Lua. Tem a ver. Tem a ver. Agora, mas quando Deus está querendo, o que Deus está querendo dar de recado aqui é o princípio da Lua, que começa a contar na lua nova. É quando ela desaparece e aparece só aquele trasquinho de luz assim. Aquele risquinho de luz é a pontinha da lua, do sol refletindo nela. Quando ela começa, é quando o ciclo dela começa com a lua nova. E ali começa a contar as festas. É isso que Deus está querendo marcar. Despontou a lua nova no céu, começa o ciclo. A primeira lua nova, 14 dias depois, é a Páscoa. E aí ele começa. E todo início de mês é lua nova. Aí vai ter uma solenidade, um sabatão solene. Aí o que eu quero que vocês entendam aqui é a relação da lua com a velha aliança. A lua é a velha aliança. O que Deus está querendo mostrar com a lua, nesse 4º dia da criação, é a instituição da lua nova, é a instituição da velha aliança. Deus está falando, a lua é sinônimo da velha aliança. É isso que Deus está mostrando ali. Certo? Vocês querem ver uma coisa? Vou pedir para vocês abrirem Números 10, 10. Isso aí eu vou marcar, pontuar, para não ficar só palavras ao vento aqui. Número 10, 10. Diz assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esse texto de Números 10, 10 está se referindo às 2 trombetas de prata. Essas 2 trombetas de prata, elas eram acionadas no princípio de cada mês na lua nova, em cima dos holocaustos. Olha a marcação. Essa é a lua nova. Aí Números 28, no próprio Números 28, de 14 a 16,
diz assim, ó, Números 28, 14 a 16 diz assim: as suas libações serão a metade de um rim, para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Então tinha toque de trombeta, holocausto no primeiro dia de cada mês, e no primeiro dia, e no 14º dia do primeiro mês da lua nova, era a Páscoa. Entendeu a relação da lua? Como a lua marcava o ciclo das festas, e toda a velha aliança ela é toda marcada pela lua nova, pela lua. Nesses dois textos, número 10, 10, números 28, 14 e 16, a gente vê claramente a importância da lua para o cumprimento da lei, da velha aliança. Sem a lua não tinha como o povo de Israel cumprir a velha aliança. A lua, no 4º dia da criação, tipifica a velha aliança. No 4º milênio, ela foi estabelecida. A lua nova, a lei mosaica, ela foi estabelecida no 4º milênio. Porém, ela haveria de ser sombra do que era perfeito. Você se lembra que a lua é reflexo da verdadeira luz, que é o sol? A lua é reflexo. A lua, ao mesmo tempo que ela é reflexo do que é o verdadeiro, do que é o perfeito, ela é sombra também. Olha como Deus é tremendo. Deus está mostrando na lua que ela está diretamente ligada à velha aliança, mas ela é reflexo do verdadeiro, que é o sol, do que haveria de vir. Está entendendo? Aí a gente já começa a correlacionar as coisas. O sol é o perfeito, a lua é a sombra, o reflexo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, Gálatas, capítulo 3. De 23 a 27. Olha só o que fala. Mas também que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nelas encerrado. Para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus nos traz a perfeição. A lei, a velha aliança, é o aio, é o que nos conduziu à verdade, ao perfeito. Ela foi necessária, a lua, ela foi necessária a velha aliança? Foi necessária. Ela nos conduziu à verdade, ela nos conduziu ao perfeito, ao que Deus queria mostrar de fato. A lua é a velha aliança, é a sombra. Hebreus 10, 1. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A lei não pode fazer esses ofertantes. Eles tinham que estar todo ano lá, toda hora eles pecavam, toda hora eles faziam, todo ano eles tinham que passar por isso. Então a lei era a sombra de uma coisa que seria eterna e perfeita. A lua é a velha aliança. Eu estou lendo esses textos para mostrar para vocês que além da lua nova ser a velha aliança e a lua são sombras do que haveria de vir perfeito. Pô, a própria definição da lua, você vê que ela não tem luz própria, ela é uma sombra, ela é um reflexo. Tá entendendo?
Ela não tem luz própria, ela não tem brilho. Ela não é perfeito, não é o que resplandece a perfeição. Ela só reflete uma coisa que é perfeita. Em Colossenses 2, versos 16 e 17. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Velha aliança é sombra, é aio das coisas que haveriam de vir. Bom, vimos aí o recado da lua no quarto dia, que tipifica, que mostra que é a velha aliança, que é sombra do que haveria de vir. Que vem agora, que é o sol. Deus criou um luzeiro menor, que é a lua, e fez um luzeiro maior, que é o sol. O maior luzeiro para iluminar o dia. Como é perfeito isso, cara. A lua, ela iluminava com sombra o pecado do povo. A lei só existia por causa do pecado, e o pecado é trevas. Aquela luz que iluminava aquelas trevas era reflexo do que haveria de vir, que ia ser eterno. Vocês conseguem entender isso? Que aquela lua ali, ela não ilumina de fato e verdadeiramente aquela treva. É um reflexo da luz verdadeira que haveria de vir e vem. Mas essa luz que vem, ela é do dia, ela não é da noite. É a luz do sol, porque governa o dia, não é trevas, é luz. Aquele sol ilumina o dia e não tem treva. Olha o paralelo das coisas, como Deus faz. Então, o maior luzeiro para iluminar o dia. Uma estrela que possui, o Sol é uma estrela que possui luz própria. É o centro do sistema planetário do qual participa a Terra. O Sol é a luz, é o centro desse sistema planetário. Ele é o principal, ele tem luz própria. Se a gente viu que a Lua mostra a velha aliança, quem é o Sol? A gente sabe que é Jesus. E Jesus, quando ele veio no quarto milênio, no quarto dia dessa semana de 7, ele veio para restaurar as alianças, trocar as alianças. Ele veio para acabar com uma aliança e instituir uma outra aliança, que seria a eterna, e a aliança perfeita. Isso tudo acontece nesse quarto dia, nesse quarto milênio. Aí a gente vai ler alguns textos aqui, para saber quem é esse sol que veio ao mundo no quarto dia. O primeiro texto está em João, capítulo 8, verso 12. João 8. Diz assim, ó. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a luz. Ele é a própria luz desse sol. Ele é essa luz. Essa luz que reflete, essa luz que ilumina, que alumia. Ele é a luz do mundo. Mateus 4,16. Textos para marcar quem é essa luz, quem é esse sol. Mateus 4,16. Diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é essa luz? Ele, o Filho de Deus. Textos para marcar isso. 2 Coríntios 4, 6.
Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A verdadeira luz emana de Deus. Ela reflete na face de Cristo. A face de Cristo, nesse texto que a gente vai ler agora, de Apocalipse 1,16, a face de Cristo, ela tipifica, ela mostra, ela figura o sol. Quer ver? Olha aí Apocalipse 1,16. O brilho do rosto de Jesus. Apocalipse 1,16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Todos esses textos dele que a gente leu mostram a luz iluminando as trevas. E que essa luz é Jesus, o sol. Ele é o sol. Ele é a luz. Essa luz que vem do próprio Jesus emana de Deus. A própria luz que é dele emana do Pai. A luz do Pai estava nele. Refletia no seu rosto. Ele era o próprio sol. Quando Deus fala no primeiro capítulo de Gênesis, lá no primeiro verso, que no princípio o planeta, lá a Terra, tinha trevas sobre a face do abismo, e ele fala, haja luz. Ali naquele primeiro dia ele estava anunciando esse quarto dia, pré-anunciando, porque não era a luz do sol, era uma luz que vinha para iluminar aquela treva que estava na face do abismo. Ali já mostrava o mundo, a raça humana, a treva que estava sobre o mundo, aquele manto de mortalha que estava sobre o mundo, e que a luz viria para dissipar as trevas, para dividir, para causar dia e noite. Aquele haja luz já pré-anunciava a vinda do Filho que viria no quarto milênio, no sol. Olha como essas coisas dizem. Essas coisas estão tudo linkadas. Tudo são recados subentendidos, subliminares na palavra de Deus. Eu anotei aqui um texto rapidinho de Malaquias 4:2, só para ilustrar mais um pouco isso aí. Tem vários textos. Malaquias 4, verso 2. Diz assim: Esse é tremendo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Lucas 1, 7, 8. Lucas 1, 7, 8. Anota você aí também. 7, 7, 7, 8. Vamos ler aqui. Lucas 1. 7, 7, 8, 7, 9. 7, 8, 7, 7, 8, 7, 9. Peraí. Lucas 1. 7, 8 e 7, 9. Sete, 8, 7, 9. Vamos lá. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aí mais um texto que nos garante que ele é o verdadeiro sol, né? Que é esse sol que estava vindo no quarto dia da criação. Só que quando o sol vem, ele vem trazendo com ele, na sua morte, na sua ressurreição, uma aliança nova. A qual ele pega essa velha e acaba com ela e instaura uma nova, que é a nova aliança. Então é isso, o sol veio trazer a nova aliança em seu sangue e anular a velha
e pôr a nova e perfeita em vigor. Pô, essas coisas são muito tremendas, cara. Você vê a lua, o sol, depois as estrelas do céu. Velha aliança, nova aliança e as estrelas do céu. Lucas 22, 20. E aí é um momento em que o Filho de Deus, o Sol, no quarto milênio, no quarto dia da semana, faz a troca das alianças. Diz assim, Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora, no sangue dele, que é a sua vida, através da sua vida, na cruz, dada e depois ressurreta no terceiro dia, foi instaurado a nova aliança. Outro texto, Jeremias 31. Vamos ler bastante textos para não ficar palavras ao vento. Jeremias 31, 31 e 34, 31 a 34. Diz assim: é muito lindo isso. E aí já começa a entrar assuntos importantes e proféticos. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades.